Virgínia arma um plano para entregar Lúcia nas mãos de Gendal e conta com a ajuda de Sebastião para colocar tudo em prática. Só que uma pessoa inesperada descobre a armação e corre para alertar Lúcia. Mesmo assim, Gendal recebe uma informação que o deixa furioso e decide partir para Barro Preto atrás da mulher que procura há tanto tempo. Enquanto Lúcia e Vera se preparam para o pior, uma nova aliada surge para ajudá-las. O que vai acontecer quando Gendal finalmente chegar a Barro Preto? Lúcia conseguirá escapar dessa vez? E será que Virgínia finalmente vai receber o castigo que merece depois de tantas maldades? Tudo começa quando Virgínia caminha apressada pelas ruas de Barro Preto, segurando um envelope com bastante cuidado. Ela olha para os lados de vez em quando, como se não quisesse que ninguém percebesse o que está fazendo. A expressão da vilã é séria e determinada, deixando claro que aquela correspondência é importante. Ao se aproximar da prefeitura, Virgínia avista Sebastião parado na calçada, esperando por ela. O homem olha para o relógio e demonstra impaciência, até que finalmente vê a vilã se aproximando. Até que enfim, Virgínia. Já estava achando que você tinha mudado de ideia. Ela diminui o passo e responde com um sorriso dissimulado. Eu nunca mudo de ideia quando tenho alguma coisa importante para resolver. E você sabe muito bem disso. Sebastião estende a mão para pegar o envelope, mas Virgínia segura a correspondência contra o corpo. Calma. Primeiro eu preciso ter certeza de que essa carta vai chegar ao destino certo. Pode confiar em mim. Eu vou levar a encomenda até Biribiri e ninguém vai mexer nela. Virgínia parece satisfeita, mas antes que consiga entregar o envelope, alguém surge andando na direção contrária. É Ana Maria. As duas acabam se esbarrando e, com o impacto, a carta cai no chão. Virgínia imediatamente fecha a cara. Mas o que é isso? Você não olha por onde anda, não? Ana Maria se assusta com a reação exagerada da mulher e rapidamente se abaixa para pegar o envelope. Desculpa, Virgínia. Eu não fiz por querer. Você apareceu de repente na minha frente. Ah, claro. Agora a culpa é minha porque você estava distraída. Ana Maria ignora o sarcasmo e se prepara para devolver a carta. Porém, antes que consiga, seus olhos passam pelo endereço escrito no envelope. Ela lê rapidamente o nome do destinatário e franze a testa. Batanga. Por alguns segundos, Ana Maria fica imóvel, tentando entender aquele nome tão estranho. Virgínia percebe imediatamente que ela está olhando para a correspondência e arranca o envelope de suas mãos. Já pode parar de olhar. A curiosidade também tem limite. Ana Maria fica constrangida. Eu só estava tentando descobrir para onde essa carta vai. Virgínia dá uma risadinha irônica. E desde quando você precisa saber da vida dos outros? Nunca ouviu falar que abrir ou ficar lendo correspondência alheia é ilegal? Eu não abri a carta. Só vi o endereço. E já viu demais. Então vamos chispa daqui antes que eu conte para Mirinho que você quase me derrubou e ainda ficou bisbilhotando minhas coisas. Ana Maria percebe que Virgínia está tentando intimidá-la e decide não discutir. Ela dá alguns passos para trás, mas continua olhando para o envelope. Tudo bem, eu vou embora. Virgínia responde com um sorriso forçado. Ótimo. É exatamente isso que eu espero. Ana Maria se afasta, mas não consegue esquecer o que acabou de ver. Depois de alguns metros, ela olha para trás discretamente e vê Virgínia entregando a carta para Sebastião. A expressão de Ana Maria muda. A curiosidade dá lugar à desconfiança. Então ela não estava levando essa carta para lugar nenhum. Estava esperando Sebastião. Mas por que mandar uma correspondência para Batanga? Ana Maria continua andando, mas agora está determinada a descobrir a resposta. Pouco depois, ela chega ao Grêmio Recreativo e encontra Vera conversando com Lúcia. Assim que entra, percebe que as duas estão muito diferentes. Lúcia está pálida, enquanto Vera demonstra um nervosismo que tenta esconder a qualquer custo. Ana Maria se aproxima com cautela. Está tudo bem com vocês? Vocês parecem até que viram um fantasma. Vera rapidamente tenta disfarçar. Impressão sua, querida.
Estamos apenas conversando sobre algumas coisas da escola. Ana Maria estreita os olhos, desconfiada. Tem certeza? Porque eu cheguei agora e parece que interrompi alguma conversa importante. Lúcia olha para a mãe, claramente preocupada. Ana Maria percebe a troca de olhares e decide ir direto ao ponto. Por acaso vocês conhecem algum lugar chamado Batanga? A reação é imediata. Lúcia fica completamente imóvel. Vera perde o sorriso por alguns segundos. As duas trocam um olhar assustado, mas Ana Maria percebe tudo. Vocês conhecem? Lúcia tenta manter a calma, mas sua voz sai mais tensa do que gostaria. Onde você ouviu falar sobre Batanga? Ana Maria percebe que acertou em cheio. Então vocês conhecem mesmo. Eu sabia que tinha alguma coisa estranha nessa história. Vera rapidamente intervém, tentando recuperar o controle da situação. Não tire conclusões precipitadas, minha querida. Conhecer o nome de um lugar não significa esconder algum segredo. Ana Maria responde com certa ironia. Eu concordo. O problema é que eu falei uma única vez o nome Batanga e vocês duas ficaram assustadas. Isso é que me deixou curiosa. Lúcia respira fundo e pergunta: mas onde você ouviu esse nome? Ana Maria explica. Eu vi Virgínia hoje. Ela estava com uma carta e acabou deixando o envelope cair quando esbarrou em mim. Eu peguei e consegui ver o endereço. Estava escrito Batanga. Depois, ela entregou a carta para Sebastião. Vera fica ainda mais apreensiva, mas tenta esconder a preocupação. Deve ser algum assunto comercial. Talvez alguma negociação. Não vejo motivo para tanta preocupação. Ana Maria franze a testa. Só que você acabou de me perguntar onde eu ouvi falar de Batanga. Se fosse apenas um lugar qualquer, não teria reagido desse jeito. Vera percebe que está se entregando e muda rapidamente de estratégia. Está bem, Batanga não é uma cidade, é um país, um antigo território africano que conseguiu se libertar do domínio português. Lá existe uma monarquia, se não me engano. Ana Maria fica surpresa. Você sabe bastante sobre esse lugar, para alguém que acabou de dizer que não há nada de estranho. Vera disfarça com um sorriso. Eu sou professora, Ana Maria. É meu trabalho conhecer história e geografia. Não espere que eu ensine meus alunos sem saber do que estou falando. Ana Maria ainda não parece convencida. E você, Lúcia? Também estudou sobre Batanga? Lúcia se atrapalha. Eu. Já ouvi falar. Só isso. Ana Maria percebe o nervosismo da amiga. Curioso. Porque parece que vocês duas sabem muito mais do que estão dizendo. Vera intervém rapidamente, quase cortando a conversa. Querida, hoje eu realmente não vou precisar da sua ajuda. Amanhã tenho uma avaliação para preparar e ainda preciso organizar algumas coisas. Podemos conversar outro dia. Ana Maria olha para as duas e percebe que está sendo dispensada de maneira bastante óbvia. Mesmo assim, prefere não insistir. Tudo bem, eu vou deixar vocês em paz, mas confesso que essa história de Batanga ficou na minha cabeça. Vera sorri de maneira dissimulada. Não precisa perder seu tempo com isso. Às vezes, uma simples coincidência parece muito mais importante do que realmente é. Ana Maria se despede e vai embora. Assim que ela desaparece de vista, o sorriso de Vera desaparece completamente. Lúcia se aproxima da mãe, aflita. Mamá, será que Virgínia descobriu sobre nós? Vera permanece em silêncio por alguns segundos, tentando organizar os pensamentos. Eu não sei, mas uma coisa é certa. Essa carta não foi enviada por acaso. Lúcia fica ainda mais nervosa. Então você acha que ela descobriu onde estamos? Se descobriu, precisamos entender como. Lúcia começa a andar de um lado para o outro. Mas quem mais teria interesse em mandar uma carta para Batanga? Se Virgínia contou sobre nosso paradeiro, Gendal pode descobrir tudo. Vera tenta manter a calma, mas também demonstra preocupação. É exatamente isso que me assusta. Lúcia sente um arrepio e baixa a voz. Mamá, temos que fugir. Se Gendal vier para cá, ele vai trazer a guarda real. Barro Preto pode virar um campo de batalha. Vera segura o braço da filha
e fala com firmeza. Não vamos tomar uma decisão precipitada. Se fugirmos agora, podemos acabar levando o perigo para outro lugar. Mas o que podemos fazer? Esperar Gendal chegar? Vera olha para a porta por onde Ana Maria acabou de sair. Primeiro, precisamos descobrir até onde Virgínia sabe. E também precisamos descobrir se essa carta já chegou ao destino. Lúcia respira fundo, ainda angustiada. E se já for tarde demais? Vera encara a filha com determinação. Então não vamos esperar o perigo chegar. Vamos nos preparar para enfrentá-lo. Lúcia se emociona, mas concorda. A senhora está certa, mamá. Se Gendal aparecer, vamos proteger esse povo que nos acolheu. Não podemos permitir que Barro Preto pague pelos nossos problemas. Vera segura a mão da filha. E dessa vez, Alica, nós não vamos fugir. Lúcia olha para a mãe, surpresa com a firmeza daquela declaração. Do lado de fora, sem que nenhuma das duas perceba, Ana Maria ainda está nas proximidades e observa o movimento do Grêmio antes de seguir seu caminho. A jovem está cada vez mais desconfiada e decide que não vai descansar enquanto não descobrir o que Virgínia está tentando esconder. Momentos depois de deixar o Grêmio Recreativo, Ana Maria segue até a biblioteca municipal. A conversa com Vera e Lúcia não sai de sua cabeça. Quanto mais ela pensa nas reações das duas, mais convencida fica de que existe algo muito maior por trás daquele nome. Ao chegar à biblioteca, Ana Maria se aproxima da mesa da bibliotecária e fala com educação. Com licença, eu gostaria de consultar todos os livros e jornais que falam sobre Batanga. A bibliotecária ergue os olhos, estranhando o pedido. Batanga? Isso, Batanga. E o que você sabe sobre esse lugar? Ana Maria pensa por um instante antes de responder. Ainda não sei muita coisa. É justamente por isso que estou aqui. Sei apenas que fica na África e que já foi uma colônia portuguesa. A bibliotecária franze a testa. Mas por que você resolveu pesquisar isso de uma hora para outra? Ana Maria tenta disfarçar a verdadeira razão. Curiosidade. Digamos que ouvi esse nome por acaso e fiquei interessada. A mulher não parece completamente convencida. Curiosidade costuma levar as pessoas para assuntos bem diferentes. Ana Maria dá um pequeno sorriso. Pois é. E às vezes uma simples curiosidade acaba revelando coisas que ninguém esperava. A bibliotecária percebe o tom misterioso e começa a procurar os materiais. Tenho alguns jornais antigos e livros de história. Talvez seja o suficiente para começar. Pode me entregar tudo. Eu quero saber quem governava Batanga, como era a família real e o que aconteceu depois da independência. A bibliotecária arregala os olhos. Você quer mesmo saber tudo. Tudo o que estiver escrito. Enquanto Ana Maria começa sua pesquisa, bem longe dali, uma situação muito mais perigosa está prestes a acontecer. No Palácio de Batanga, Pascoal entra na sala do rei carregando um envelope. Ele caminha até Gendal e faz uma reverência. Majestade, chegou uma correspondência do Brasil. Gendal estende a mão. E você verificou se havia alguma armadilha? Pascoal responde com segurança. Verifiquei. Não encontrei nada que pudesse colocar o senhor em perigo. Gendal abre o envelope sem pressa. Mas, assim que retira o conteúdo, seu semblante muda completamente. É uma fotografia de Lúcia. O rei aproxima a imagem dos olhos e reconhece imediatamente a princesa. Então é verdade. Alica está viva. Pascoal se aproxima, surpreso. Encontraram a princesa? Gendal continua olhando para a fotografia, agora com um sorriso satisfeito. Eu sempre soube que ela estava no Brasil. Só precisava de alguém capaz de encontrá-la. Ele pega a carta e lê novamente as informações. Essa mulher, Virgínia Almeida Borges, conseguiu localizar Alica em Barro Preto, uma cidade do Nordeste brasileiro. Pascoal fica impressionado. Então, finalmente temos um paradeiro confirmado. Gendal dá uma risada baixa, carregada de satisfação. Depois de tanto tempo, essa insolente finalmente cometeu o erro de ser encontrada. Pascoal pergunta, cauteloso,
Se desejar, posso mandar imediatamente os melhores guardas do reino para buscá-la. Gendal fecha o envelope e encara o chefe da guarda. Não. Pascoal estranha. Não, majestade? Gendal abre um sorriso frio. Você realmente acha que eu esperaria sentado enquanto meus homens fazem o trabalho que eu mesmo quero realizar? Pascoal entende a intenção. O senhor pretende ir pessoalmente ao Brasil. Gendal se levanta. Exatamente. Eu quero olhar nos olhos de Alica quando ela perceber que não existe mais lugar para onde fugir. Pascoal ainda demonstra preocupação, mas uma viagem dessa importância exige preparação. Então prepare tudo: navio, guardas, mantimentos e documentos. Não quero nenhum imprevisto. Sim, majestade. Pascoal faz uma reverência e se retira. Porém, sem que Gendal perceba, Shinua estava próximo o bastante para ouvir boa parte da conversa. Assim que entende que Alica foi localizada, ele fica completamente apavorado. Não, não pode ser. Eles encontraram Alica. Shinua corre pelos corredores do palácio até chegar ao quarto de Quenya. A princesa percebe imediatamente que alguma coisa aconteceu. Shinua, o que houve? Você está pálido. Ainda tentando recuperar o fôlego, ele responde: Temos um problema enorme, princesa. Seu pai recebeu uma carta do Brasil. Descobriram onde Alica está. Quenya fica em choque. O quê? Tem certeza? Eu ouvi com meus próprios ouvidos. Gendal já decidiu viajar para o Brasil. Quenya começa a andar de um lado para o outro, tentando pensar em uma solução. Precisamos avisar Alica imediatamente. Shinua balança a cabeça. Eu também pensei nisso, mas temo que não tenhamos tempo. Seu pai pode chegar ao Brasil antes que qualquer mensagem nossa consiga alcançá-la. Quenya para diante da janela e fica alguns segundos em silêncio. Então, uma ideia começa a surgir. Ela se vira lentamente. Eu vou para o Brasil. Shinua arregala os olhos. Como assim? Vou entrar no navio do meu pai e chegar até Alica antes dele. Shinua fica completamente assustado. Não, isso é loucura. Gendal vai estar cercado de guardas. Se descobrirem que você desapareceu, vão procurar por toda parte. Quenya mantém a cabeça erguida. Meu pai não vai imaginar que eu viajei com ele. Ele só vai descobrir quando já estivermos no Brasil. E se alguém perceber que você não está no castelo? Por isso preciso agir agora. Enquanto todos estiverem preocupados com a viagem de Gendal, ninguém vai pensar em procurar por mim. Shinua tenta fazê-la reconsiderar. Princesa, você não precisa carregar esse peso sozinha. Podemos encontrar outra maneira. Quenya olha para ele com determinação. Outra maneira pode não existir. Se eu ficar aqui esperando, Alica pode ser capturada. E eu não vou permitir que isso aconteça. Shinua percebe que não conseguirá convencê-la. Quenya continua. Você fica aqui. Avise aos outros e prepare a resistência. Se meu pai realmente pretende ir até o Brasil, essa pode ser a oportunidade que estávamos esperando para começar os nossos planos. Shinua fica emocionado e abraça a princesa. Quem diria? Aquela menina ambiciosa que eu conheci se tornou uma mulher forte de verdade. Quenya sorri discretamente, mas logo volta a ficar séria. Agora eu preciso me preparar. Se eu vou enfrentar meu pai, não posso cometer nenhum erro. E, enquanto Ana Maria mergulha nos livros para descobrir os segredos de Batanga, Gendal prepara sua viagem para encontrar Alica. Sem saber que sua própria filha está prestes a embarcar escondida em seu navio, o rei acredita que finalmente está no controle da situação. Mas Quenya está disposta a correr todos os riscos para chegar primeiro até Alica. Um pouco mais tarde, Quenya espera o castelo ficar em silêncio para colocar seu plano em prática. Ela abre a porta do quarto lentamente e espia o corredor. Não há ninguém por perto. A princesa respira fundo e começa a caminhar na ponta dos pés, tentando não fazer nenhum barulho. Antes de sair, porém, ela olha para a própria cama e percebe que precisa criar uma distração.
Quênia pega alguns travesseiros, coloca-os debaixo dos cobertores e ajeita tudo de maneira que, à distância, pareça que alguém está dormindo. Se papá vier me procurar, pelo menos vai perder alguns minutos até perceber que não sou eu. Ela olha para a cama uma última vez e deixa o quarto. Quênia atravessa os corredores escuros do castelo, escondendo-se sempre que escuta passos. Em determinado momento, 2 guardas passam conversando. O rei pediu que ninguém se aproxime do quarto da princesa. Quênia se esconde atrás de uma coluna e espera os homens desaparecerem. Parece que papai está mesmo preocupado em manter tudo sob controle. Ela continua andando até chegar a uma passagem menos movimentada. Enquanto isso, Gendal decide visitar a filha antes de seguir para o porto. Ele entra no quarto e olha para a cama. Quênia? Está dormindo? Como não recebe resposta, ele se aproxima. Minha filha, preciso conversar com você antes de partir. A falsa Quênia permanece imóvel debaixo dos cobertores. Gendal observa por alguns segundos e acredita que a filha esteja dormindo. Sempre foi teimosa. Até quando dorme parece estar contrariada comigo. Ele dá um pequeno sorriso e sai do quarto, sem imaginar que a verdadeira Quênia já está muito longe dali. Pouco depois, a princesa chega ao porto e observa os preparativos para a viagem. Guardas carregam caixas, marinheiros organizam os mantimentos e funcionários correm de um lado para o outro. Quênia percebe que não pode simplesmente entrar no navio pela porta principal. Se eu for vista agora, tudo estará perdido. Ela observa algumas caixas de mantimentos sendo levadas para dentro da embarcação. Uma delas está aberta e Quênia percebe que existe espaço suficiente para se esconder. A princesa espera o momento certo e entra rapidamente na caixa. É agora ou nunca. A tampa é fechada e a caixa é carregada para dentro do navio. Pouco depois, Quênia sente a movimentação aumentar. Pelo pequeno espaço entre as tábuas, ela consegue enxergar o porto. Gendal aparece acompanhado de Binta e Pascoal. Binta olha para o marido e pergunta: tem certeza de que não seria melhor mandar os guardas primeiro? Gendal responde, confiante: eu já esperei demais. Quero resolver isso pessoalmente. Pascoal tenta parecer tranquilo. A viagem está toda preparada, majestade. Assim que o senhor der a ordem, partiremos. Gendal sobe no navio. Então vamos. Alika está esperando por mim, mesmo que ainda não saiba disso. Escondida dentro da caixa, Quênia sente o coração disparar. Não há mais volta. Ou eu salvo a Alika, ou eu caio tentando. O navio parte rumo ao Brasil. Alguns dias depois, Ana Maria chega à casa de Lúcia, carregando vários livros e jornais. Lúcia abre a porta e fica surpresa ao vê-la. Ana Maria? Precisa de alguma coisa? Ana Maria entra sem responder imediatamente. Coloca os livros sobre a mesa e observa Lúcia por alguns segundos. Na verdade, eu vim confirmar uma coisa. Lúcia franze a testa. Confirmar o quê? Ana Maria se aproxima dela e, para surpresa da jovem, se ajoelha. Princesa Alika, minha saudação. Lúcia fica completamente assustada. Ela segura os braços da amiga e rapidamente a coloca de pé. O que você está fazendo? Ana Maria mantém a expressão séria. Eu descobri quem você é. Lúcia tenta disfarçar. Você está enganada. Eu não sou princesa nenhuma. Ana Maria abre um sorriso. É sim. E dessa vez, não adianta tentar me convencer do contrário. Ana Maria, você deve ter entendido alguma coisa errada. Eu passei horas na biblioteca pesquisando Batanga. Li jornais antigos, procurei informações sobre a família real e descobri coisas demais para continuar acreditando em coincidências. Lúcia fica cada vez mais nervosa. Ana Maria continua. Eu descobri que o rei Caimã lutou para libertar Batanga do domínio português. Depois, ele se casou com a rainha Niara e os dois tiveram uma filha, uma princesa chamada Alika. Lúcia engole em seco. Isso pode ser apenas uma história que você encontrou em algum livro.
Ana Maria balança a cabeça. Poderia. Se eu não tivesse visto sua reação quando falei o nome Batanga. E a reação da sua mãe também entregou tudo. Nesse momento, Lúcia percebe que não consegue mais esconder o nervosismo. Você não sabe do que está falando. Ana Maria insiste. Sei, sim. Niara e Alika desapareceram de Batanga. Depois, vocês duas apareceram no Brasil. E a viagem entre os dois lugares explica perfeitamente como chegaram até aqui. Lúcia fica em silêncio. Eu conectei cada detalhe. E quanto mais eu pesquisava, mais tudo fazia sentido. Nesse instante, Vera surge no ambiente e percebe imediatamente que o segredo foi descoberto. Você está certa, minha querida. Lúcia sente um arrepio. Ana Maria volta a se ajoelhar, mas Vera rapidamente pede. Levante-se, não precisa fazer isso. Ana Maria obedece. Vera respira fundo e explica. Aqui, nós não somos Niara e Alika. Somos apenas duas mulheres tentando viver em paz. E pelo que você descobriu, acho que não precisamos explicar o motivo pelo qual fugimos. Ana Maria sorri, mas logo sua expressão muda quando se lembra de Virgínia. Espera. Virgínia enviou uma carta para Batanga. Então quer dizer que... Lúcia fecha os olhos por alguns segundos. Temo que aquela infeliz tenha avisado Gendal sobre nosso paradeiro. Ana Maria arregala os olhos. Você acha que ele pode vir até aqui? Vera responde. Se a carta chegou ao destino, ele pode estar preparando alguma coisa neste exato momento. Lúcia fica aflita. Então temos pouco tempo. Talvez dias ou até horas. Ana Maria abre um dos livros que trouxe e mostra várias anotações. Foi justamente por isso que eu não fiquei apenas pesquisando. Eu também procurei saber como Batanga se defendia. Vera observa as anotações com curiosidade. E o que você descobriu? Ana Maria demonstra confiança. Eu sei que posso estar falando bobagem. Afinal, vocês duas conhecem muito mais sobre estratégias de guerra do que eu. Mas acho que podemos transformar Barro Preto numa armadilha. Lúcia olha para Vera. Você está falando sério? Ana Maria responde. Muito. Se Gendal vier procurando por vocês, podemos fazer com que ele encontre exatamente o que esperamos que ele encontre. Vera finalmente demonstra interesse. Qual é o seu plano? Ana Maria sorri. Armadilhas. Enquanto isso, o navio de Gendal finalmente chega ao Brasil. A embarcação atraca no porto de Recife e os guardas começam a desembarcar. Escondida na caixa, Quênia espera até que todos estejam ocupados. Quando percebe que ninguém está olhando, ela sai rapidamente do esconderijo e deixa o navio sem ser reconhecida. A princesa corre pelo porto e pede informações aos moradores. Depois de algum tempo, consegue chegar à estação ferroviária. Ofegante, aproxima-se do atendente. Por favor, preciso chegar a Barro Preto. Como faço? O homem responde. Você pode pegar o trem até Biribiri e depois procurar transporte por lá. Quênia fica impaciente. Quanto tempo vai demorar? Depende do horário. Talvez seja melhor esperar o próximo trem. Ela balança a cabeça. Eu não posso esperar. Não tenho esse tempo. Então não sei como posso ajudar. Quênia tira algumas moedas de ouro da bolsa e mostra ao homem. E se eu pagar para alguém me levar de automóvel? É uma emergência. Eu preciso chegar lá o mais rápido possível. O atendente arregala os olhos diante da recompensa. Talvez eu conheça alguém que possa fazer isso. Enquanto Quênia tenta avançar em direção a Barro Preto, Lúcia reúne Vera, Teresa, José, Tonho, Omar e Ana Maria. Todos estão preocupados com a possível chegada de Gendal. Tonho explica. Eu já conversei com o pessoal do engenho. Não contei quem vocês realmente são, claro, mas avisei que existe a possibilidade de homens armados aparecerem por aqui. Eles estão preparados. Só acham que podem ser cangaceiros. Omar completa. Também falei com o delegado. Ele garantiu que os policiais estarão atentos e preparados para qualquer tentativa de invasão. Lúcia olha para Ana Maria. E as armadilhas?
Ana Maria abre suas anotações sobre a mesa. Está tudo planejado. Só precisamos colocar cada coisa no lugar certo. Teresa pergunta: você tem certeza de que isso vai funcionar? Ana Maria responde: não tenho certeza de nada, mas sei que ficar esperando o Gendal chegar sem fazer nada seria muito pior. De repente, a campainha toca. Todos ficam em silêncio. Lúcia olha para Vera. Omar se aproxima discretamente da porta. Será que já chegaram? Teresa vai verificar e retorna pouco depois segurando um envelope. É para você, princesa. Lúcia recebe a carta com as mãos trêmulas. Ela abre e começa a ler. Seu rosto perde a cor. É dele. Vera se aproxima. O que diz? Lúcia olha para os demais. Pela data, Gendal já deve estar no Brasil. O ambiente fica tomado pela tensão. Ana Maria fecha o livro e respira fundo. Então acabou o tempo de planejar. Lúcia se levanta e encara todos com determinação. Agora que sabemos que ele já está aqui, não podemos perder mais um segundo. Vamos colocar o plano em prática. Imediatamente. Mais algum tempo se passa e Quênia finalmente chega a Barro Preto em um carro de aluguel. Assim que o veículo para, ela desce apressada, abre a bolsa e tira algumas moedas de ouro. Aqui, pegue. O motorista arregala os olhos ao perceber a recompensa. Minha nossa! Isso tudo por uma corrida? Quênia nem perde tempo explicando. O senhor fez exatamente o que eu precisava. Agora eu tenho que ir. Ela sai correndo pelas ruas, olhando para todos os lados. Desesperada, começa a perguntar aos moradores onde pode encontrar Alica, mas ninguém reconhece o nome. Alica? Não, senhorita. Nunca ouvi falar. Você tem certeza? É muito importante. Se ela mora por aqui, deve ser conhecida. Mas esse nome não me diz nada. Quênia fica ainda mais aflita. Então talvez eu esteja procurando pelo nome errado. De repente, ela avista Vera entrando no ateliê. Quênia para imediatamente. Seu olhar se fixa na mulher e depois de alguns segundos, ela arregala os olhos. Rainha Niara. A senhora está diferente. Vera se vira e quase perde a fala ao reconhecer a princesa. Quênia? O que você está fazendo aqui? A jovem se aproxima, ainda ofegante. Não temos tempo para conversar. Meu pai está vindo para cá. Vera fica tensa. Gendal? Quênia confirma com a cabeça. Ele descobriu onde Alica está e veio pessoalmente buscá-la. Eu consegui entrar escondida no navio dele para chegar antes. Vera olha ao redor, preocupada. Você veio sozinha? Sim. E agora preciso saber onde está Alica. Cadê ela? Vera respira fundo e tenta tranquilizá-la. Ela está segura. E nós já sabemos que seu pai está vindo. Quênia estranha a tranquilidade da rainha. Vocês sabem? Então por que ainda estão aqui? Precisamos fugir antes que ele chegue. Vera responde com firmeza. Porque dessa vez não vamos fugir. Estamos preparados para receber Gendal. Quênia fica surpresa. Preparados? Vocês realmente acreditam que podem enfrentar o meu pai? Vera esboça um sorriso confiante. Não precisamos acreditar. Precisamos estar preparados. E isso nós estamos. Quênia olha para ela por alguns segundos e então toma uma decisão. Então eu quero ajudar. Seja qual for o plano, eu vou participar. Vera demonstra preocupação. Quênia, você acabou de atravessar o oceano escondida no navio do seu próprio pai. Já se colocou em perigo demais. A princesa ergue a cabeça. E faria tudo outra vez. Eu conheço Gendal. Sei como ele pensa e posso ajudar vocês a derrotá-lo. Vera percebe que a jovem está decidida. Então venha comigo. Está na hora de você descobrir o que estamos preparando para ele. Quênia acompanha Vera, sem imaginar que, dentro de pouco tempo, estará diante do próprio pai em uma armadilha cuidadosamente planejada. Horas depois, o silêncio de Barro Preto é interrompido pelo barulho de carruagens, cavalos e automóveis se aproximando. Os moradores começam a sair de suas casas e param pelas ruas para descobrir quem está chegando. O movimento chama a atenção
e logo uma pequena multidão se forma. De uma das carruagens, Gendal desce acompanhado de Binta e de vários homens da guarda. Ele observa os moradores com arrogância, como se estivesse diante de pessoas que deveriam imediatamente obedecer às suas ordens. Binta olha ao redor e comenta em voz baixa: "É uma cidade bem diferente do que eu imaginava." Gendal responde, sem demonstrar qualquer simpatia: "Não viemos até aqui para admirar a cidade. Viemos buscar o que é nosso." Ele dá alguns passos à frente e ergue a voz, para que todos possam ouvir: "Eu sou o rei Gendal-Wi. Estou procurando por Alika e Niara. Se vocês não quiserem ver esta cidade sofrer por causa dos pecados delas, entreguem as duas imediatamente." Os moradores começam a cochichar. Alguns demonstram medo, enquanto outros apenas observam o rei com desconfiança. Um homem toma coragem e pergunta: "E por que deveríamos entregar alguém que nem sabemos quem é?" Gendal o encara com frieza: "Porque eu não vim aqui para pedir favores. Vim buscar minha filha e a mulher que fugiu do meu reino. Quem tentar escondê-las estará escolhendo ficar contra mim." Binta percebe a tensão e tenta agir com mais diplomacia: "Não queremos confusão. Se alguém souber onde elas estão, basta nos dizer. Tudo pode ser resolvido sem problemas." Gendal lança um olhar para a esposa, demonstrando que não pretende negociar. "Eu já fui paciente demais." Enquanto isso, metros dali, Virgínia e Sebastião observam toda a movimentação. A vilã abre um sorriso de satisfação ao perceber que Gendal finalmente chegou. "Está vendo, Sebastião? Eu sabia que essa carta faria estrago. Agora quero ver aquela desinfeliz escapar dessa." Sebastião parece preocupado. "Você tem certeza de que foi uma boa ideia envolver esse homem nisso? Ele parece disposto a fazer qualquer coisa." Virgínia dá uma risada sarcástica. "Melhor ainda. Quanto mais furioso ele estiver, mais difícil será para Alika e Niara esconderem o passado." Ela cruza os braços, satisfeita. Chegou a hora da derrocada daquela desinfeliz. Porém, antes que possa continuar observando a confusão, Ana Maria surge correndo pela rua. Ela está ofegante e demonstra um desespero convincente. "Virgínia! Sebastião! Vocês precisam vir comigo!" Virgínia se vira, irritada. "O que foi agora?" Ana Maria respira fundo e finge estar completamente apavorada. "É o Mirinho! Ele está em perigo!" O sorriso de Virgínia desaparece imediatamente. "O quê? Como assim? O que aconteceu com ele?" Ana Maria olha para os lados e responde em tom urgente: "Esses homens que chegaram à cidade atacaram meu irmão. Eu não sei como ele está, preciso de ajuda." Sebastião fica desconfiado. "Você tem certeza de que foram eles?" Ana Maria responde rapidamente: "Eu vi a confusão. Não sei exatamente o que aconteceu, mas Mirinho ficou no meio disso." Virgínia fica cada vez mais aflita. "Onde ele está?" Ana Maria aponta para uma rua afastada. "Eu vou levar vocês até ele, mas temos que ir agora." Sebastião olha para Virgínia, tentando fazê-la pensar melhor. Talvez seja melhor chamar alguém. A vilã, porém, está dominada pela preocupação com o noivo. "Não temos tempo para isso. Se Mirinho estiver ferido, eu não vou ficar parada esperando a ajuda chegar." Ana Maria disfarça um pequeno sorriso e rapidamente volta a demonstrar desespero. "Então venham comigo. Eu mostro o caminho." Virgínia começa a acompanhá-la, puxando Sebastião junto. "Se alguma coisa aconteceu com Mirinho, eu quero saber quem foi o responsável." Ana Maria apenas responde: "Você vai descobrir." Sem perceber que está sendo enganada, Virgínia deixa o local ao lado de Ana Maria e Sebastião. Enquanto os três se afastam, Ana Maria mantém o rosto preocupado, mas seus olhos revelam que tudo está saindo exatamente como planejado. A vilã está caindo direto na armadilha que deveria ter sido destinada a outra pessoa. Na Praça de Barro Preto, Gendal continua pressionando os moradores. O rei está cada vez mais impaciente, enquanto Binta tenta manter a calma, e Pascoal observa atentamente cada movimento ao redor.
Eu não atravessei o oceano para ficar ouvindo o silêncio. Quero saber onde estão Niara e Alika. Os moradores permanecem calados. Alguns trocam olhares, mas ninguém entrega qualquer informação. Jendal perde a paciência. Muito bem. Se ninguém pretende colaborar, eu vou descobrir sozinho. Nesse instante, uma voz chama sua atenção. Papá. Jendal se vira imediatamente e fica surpreso ao ver Kenya se aproximando. Kenya? O que você está fazendo aqui? A princesa chega ofegante e tenta parecer desesperada. Eu encontrei Alika. Jendal franze a testa, desconfiado. Você encontrou? Então me diga imediatamente onde ela está. Kenya olha ao redor antes de responder. Não podemos ficar discutindo aqui. Eu vi Alika e Vera entrando em um galpão abandonado. Elas estão escondidas lá. Jendal estreita os olhos. E como você descobriu isso? Eu segui as duas. Não tive tempo de confirmar se estavam sozinhas, mas vi as duas entrando naquele lugar. O rei continua desconfiado. Você espera que eu acredite que simplesmente encontrou aquela fugitiva depois de desaparecer do castelo? Kenya sustenta o olhar do pai. Você pode desconfiar de mim depois. Agora, se quer capturar Alika, precisa agir antes que elas percebam que foram descobertas. Jendal permanece em silêncio por alguns segundos. Por que eu deveria acreditar justamente em você? Kenya responde sem hesitar. Porque eu sou sua filha. E você sabe que eu faria qualquer coisa para provar que estou do seu lado. Binta observa a cena atentamente e percebe que o rei está hesitando. Querido, talvez seja melhor escutar Kenya. Jendal olha para a esposa. Você realmente acredita nessa história? Binta responde de maneira cautelosa. Não sei se devemos acreditar ou não, mas se existe uma possibilidade de Alika estar naquele galpão, por que perder tempo? Ela então encara Kenya. Talvez ela tenha vindo até aqui escondida justamente para provar sua lealdade. E, se conseguiu localizar Alika, acabou de fazer exatamente o que você queria. Jendal volta a olhar para Kenya. Aos poucos, sua desconfiança dá lugar à satisfação. Muito bem. Ele chama Pascoal. Junte os guardas. Temos uma operação para finalizar. Pascoal faz uma reverência. Imediatamente, Majestade. Kenya disfarça o nervosismo. Por dentro, sabe que o plano está funcionando. Pouco tempo depois, Jendal, Binta, Kenya, Pascoal e vários guardas chegam diante do galpão abandonado. Jendal observa a construção e pergunta: é aqui? Kenya confirma: é, eu vi as duas entrando. Jendal sorri. Então, finalmente, acabou a fuga. Ele faz um sinal para os homens. Entrem e tragam Alika para mim. Um dos guardas abre a porta. No instante seguinte, uma chuva de pedras cai sobre os homens. Mas o que é isso? Os guardas recuam assustados, enquanto Jendal olha para cima tentando entender o que aconteceu. Pascoal percebe imediatamente. Majestade, isso foi preparado. A princesa deve ter colocado armadilhas no local. Jendal olha furioso para Kenya. Você tinha certeza de que elas estavam aqui? Kenya finge surpresa. Eu vi as duas entrarem. Talvez tenham preparado isso depois. Binta intervém. Não perca tempo questionando sua filha. Se elas estão lá dentro, precisamos entrar. Jendal respira fundo e ordena. Eu não quero saber quantas armadilhas existem. Quero todos os guardas lá dentro, desarmando uma por uma. É uma ordem. Os homens começam a entrar. Poucos segundos depois, novos barulhos ecoam do interior do galpão. Alguns guardas recuam, outros gritam e o clima fica cada vez mais tenso. Jendal olha para Pascoal. Por que eles estão demorando tanto? Pascoal engole em seco. Talvez estejam encontrando mais obstáculos do que esperávamos. Então vá ajudá-los. Pascoal fica sem reação. Eu, Majestade? Jendal o encara. Você é o chefe da minha guarda. Ou prefere que eu entre sozinho? Pascoal percebe que não tem escolha. Não, Majestade, eu vou. Enquanto Pascoal entra no galpão, Jendal e Binta permanecem do lado de fora.
Seu pai está ficando impaciente, comenta Binta. Kenya tenta disfarçar um pequeno sorriso. Ele sempre foi assim. Quando acredita que está perto de vencer, fica ainda mais apressado. Jendal não percebe a ironia. Dessa vez ele está certo em ter pressa. Alika não vai escapar novamente. Dentro do galpão, Pascoal avança com cautela. Ele olha para todos os lados e de repente fica completamente paralisado. Há vários homens presos e desorientados pelas armadilhas, porém algo chama ainda mais sua atenção. No fundo do galpão estão Virgínia e Sebastião. Os dois estão apavorados e parecem ter sido levados até ali sem entender o que realmente estava acontecendo. Pascoal arregala os olhos. O que vocês dois estão fazendo aqui? Sebastião tenta responder, ainda nervoso. Nós fomos enganados. Virgínia olha para Pascoal, completamente desesperada. Foi uma armadilha. Tiraram a gente da cidade e trouxeram para cá. Nesse momento, Pascoal finalmente entende tudo. Então, Kenya, ele olha para a saída. Não, isso não é uma operação, é uma cilada. Pascoal corre para fora. Jendal se surpreende ao vê-lo voltar daquele jeito. Pascoal, o que aconteceu? O chefe da guarda não responde. Ele continua correndo até perceber que há vários policiais e voluntários cercando o local. Omar e Tonho aparecem na frente dele. Acabou, Pascoal. Você está cercado. Pascoal olha para todos os lados e percebe que não existe saída. Ele ergue as mãos. Eu me rendo. Omar se aproxima e o rende. Do outro lado, Jendal finalmente percebe que caiu na armadilha. O que significa isso? Nesse momento, Lúcia e Vera surgem acompanhadas do delegado. Jendal fica completamente transtornado. Alika, Lúcia mantém a cabeça erguida. Sim, Alika. E dessa vez você não vai me levar para lugar nenhum. Jendal olha para Kenya e finalmente entende. Foi você. Kenya encara o pai. Eu precisava impedir que você machucasse Alika. Jendal começa a gritar, afirmando que ainda vai colocar as mãos em Lúcia. Você pode me prender, mas nunca vai conseguir impedir que eu volte. Lúcia responde com firmeza. Hoje você perdeu porque subestimou as pessoas que decidiu perseguir. Enquanto Jendal é rendido, Virgínia também é retirada do galpão. Ela está completamente abalada ao perceber que seu próprio plano terminou daquela maneira. Lúcia se aproxima dela e encara a vilã. Espero que você tenha aprendido a lição. Ninguém mais vai conseguir me derrubar. Está me ouvindo? Virgínia não responde. Kenya observa tudo em silêncio, aliviada por ter conseguido proteger Alika e Niara. A jovem que decidiu desafiar o próprio pai agora prova que coragem também significa escolher de que lado ficar. Depois de toda a confusão, Barro Preto começa a voltar ao normal. Os policiais conduzem Jendal e os homens da guarda para longe do local, enquanto os moradores comentam, ainda assustados, tudo o que acabaram de presenciar. Lúcia permanece próxima de Vera, tentando finalmente respirar aliviada depois de tantos dias de tensão. Porém, enquanto todos comemoram o fim daquela ameaça, Virgínia não consegue aceitar a derrota. A vilã está tomada pelo rancor e observa Lúcia de longe. Seu rosto demonstra uma mistura de raiva, inveja e frustração. Sebastião percebe o comportamento da mulher e tenta alertá-la. Virgínia, vamos embora. Já chega de confusão por hoje. Ela nem sequer olha para ele. Embora? Depois de tudo isso? Você está vendo aquela mulher ali? Sebastião acompanha o olhar da companheira. A Lúcia? Virgínia solta uma risada amarga. Lúcia, Alika, princesa, rainha, ela pode usar o nome que quiser. No fim das contas, sempre consegue sair por cima. Sebastião tenta argumentar. Mas você precisa aceitar que seu plano deu errado. Virgínia se vira para ele, irritada. Meu plano deu errado porque todo mundo resolveu proteger essa mimada. É sempre assim. Ela faz o que quer, coloca a cidade inteira em perigo e ainda termina sendo tratada como uma heroína. Seja o que for,
Não se meta mais com essa mulher. Acontece que eu estou cansada de ver essa Zinha se dar bem. Virgínia então caminha na direção de Lúcia. A jovem percebe a aproximação e mantém a calma. O que você quer agora, Virgínia? A vilã para diante dela e cruza os braços. Eu quero entender uma coisa. Como você consegue? Lúcia franze a testa. Como consigo o quê? Como consegue sempre escapar? Eu achei que dessa vez você finalmente perderia tudo. Primeiro aparece com esse segredo de princesa. Depois esse rei louco vem atrás de você. E no fim, quem acaba derrotado é ele. Lúcia respira fundo. Eu não escolhi nada disso. Só tentei proteger as pessoas que amo. Virgínia dá uma risada debochada. Ah, claro. A pobre mocinha que não tem culpa de nada. Sempre a vítima, sempre a inocente. Lúcia percebe que discutir não vai adiantar. Se você veio até aqui apenas para provocar, pode ir embora. Eu não vou cair nas suas provocações. A resposta deixa Virgínia ainda mais furiosa. Você ainda tem coragem de falar assim comigo? Depois de tudo? Lúcia permanece firme. Você fez suas escolhas. Agora precisa lidar com as consequências. Virgínia perde o controle e ergue a mão para atingir Lúcia. Porém, antes que consiga fazer qualquer coisa, Tonho aparece e segura seu braço. Nem pense em encostar nela. Virgínia tenta puxar a mão. Solta. Isso não é da sua conta. Tonho mantém a firmeza. É da minha conta, sim. Você não vai encostar na mulher que eu amo. Virgínia encara Tonho com ódio. Olha só. Agora apareceu o herói para defender a princesinha. Tonho responde sem perder a calma. Não preciso ser herói. Só preciso impedir uma injustiça. Lúcia olha para Tonho, emocionada. Tonho. Virgínia tenta novamente se soltar. Me solta imediatamente. Eu só queria dar uma lição nessa atrevida. Tonho finalmente solta o braço dela quando Sebastião chega correndo. Virgínia, chega! Ela se vira furiosa. Você também vai ficar contra mim? Sebastião olha para a mulher e percebe que a situação chegou ao limite. Eu não estou contra você. Estou tentando impedir que você piore ainda mais as coisas. Já perdemos tudo. Gendal foi preso. Seu plano fracassou. E agora você está tentando atacar Lúcia na frente de todo mundo. Virgínia aponta para Lúcia. Ela é a culpada. Desde que apareceu na minha vida, tudo começou a dar errado. Sebastião segura Virgínia pelo braço. Vamos embora. Agora. Eu não vou! Me solta! Virgínia, chega. Sebastião começa a arrastá-la para longe. Não, eu ainda tenho contas para acertar com essa mulher. Me solta! Você está me ouvindo? Aos berros, Virgínia continua tentando voltar. Lúcia, isso não acabou. Você pode estar comemorando agora, mas eu ainda vou conseguir acabar com essa felicidade. Sebastião consegue finalmente afastá-la. Lúcia observa os dois indo embora e solta um suspiro de alívio. Tonho se aproxima e percebe que ela ainda está abalada. Não fica assim, meu amor. Ela não vai conseguir estragar esse momento. Lúcia olha para ele. É que parece que, toda vez que uma coisa termina, outra começa. Eu só queria um pouco de paz. Tonho segura a mão dela. E você vai ter. Agora ninguém mais pode esconder quem você é. Lúcia baixa os olhos. Você ainda me chama de Lúcia, mesmo depois de tudo isso. Tonho sorri, porque você é Lúcia para mim. Mas também é a Lica. E eu tenho orgulho da mulher forte que você é. Lúcia sorri, emocionada, e os dois se beijam, felizes por finalmente poderem imaginar um futuro juntos, sem segredos e sem Gendal para ameaçá-los. Ao longe, Virgínia ainda grita enquanto Sebastião tenta levá-la embora. Mas dessa vez, Lúcia decide não olhar para trás. Tudo começa quando Virgínia percebe que finalmente chegou o momento de colocar seu plano em prática. Depois de descobrir a verdadeira identidade de Lúcia, a vilã decide que não vai mais perder tempo tentando derrotar a forasteira aos poucos. Ela pretende fazer algo muito mais perigoso: entregar a própria Lúcia nas mãos do rei Gendal. Com um sorriso cheio de confiança,
Virgínia chama Sebastião até seu quarto. O rapaz entra desconfiado, observando a expressão da vilã e tentando entender o que ela está planejando. Virgínia então avisa que vai escrever uma carta para Gendal e revelar o paradeiro da princesa Alika Caimã. Sebastião fica surpreso. Você realmente pretende mandar uma carta para esse homem? Virgínia sorri de lado, como se a pergunta fosse óbvia demais. E por que eu não mandaria? Passei tanto tempo tentando descobrir uma maneira de tirar Lúcia do meu caminho, e agora que sei quem ela realmente é, você acha que eu vou deixar essa informação guardada numa gaveta? Sebastião percebe que a vilã está falando sério e pergunta, ainda desconfiado, mas você tem certeza de que quer mexer com o rei? Isso não é como fazer uma fofoca pela cidade, Virgínia. Depois que essa carta chegar até ele, não tem mais volta. Virgínia dá uma risada sarcástica. Ah, Sebastião, por favor. Você fala como se eu estivesse convidando o rei para tomar café na minha sala. Eu só preciso contar o que ele mais deseja saber. O rapaz então entrega uma fotografia de Lúcia. Assim que vê a imagem, Virgínia fica eufórica. Seus olhos brilham e um sorriso de satisfação surge em seu rosto. Agora acabou para essa forasteira. Ela pode até pensar que está protegida, mas não sabe o que está esperando por ela. Virgínia coloca a fotografia sobre a escrivaninha e se senta diante das folhas de papel. Ela pega a caneta, respira fundo e começa a escrever. Vamos fazer isso direito. Essa carta precisa parecer uma prova de lealdade. Nada de ameaças, nada de exageros. Quero que Gendal leia e tenha certeza de que encontrou alguém em quem pode confiar. Sebastião observa a vilã escrever e percebe que ela está escolhendo cada palavra com cuidado. Virgínia, então, começa a ditar enquanto escreve. A Sua Majestade, Rei Gendal In, escrevo esta carta como prova de minha lealdade. Descobri o paradeiro de sua princesa, Alika Caimã, que atualmente vive sob o nome de Lúcia dos Santos. Estou lhe enviando não apenas uma informação, mas aquilo que Vossa Majestade mais deseja encontrar. Sebastião fica cada vez mais inquieto. Você fala disso com uma tranquilidade que chega a assustar. Virgínia continua escrevendo sem sequer levantar os olhos. Porque eu sei exatamente o que estou fazendo. E se esse rei decidir vir pessoalmente para Barro Preto? A vilã finalmente para de escrever e olha para Sebastião com um ar debochado. Ele não vai vir. Como você pode ter tanta certeza? Virgínia apoia a caneta sobre a mesa. Porque homens poderosos não gostam de sujar os próprios sapatos. Muito menos quando podem mandar outras pessoas fazerem o trabalho por eles. Sebastião não parece convencido. Mesmo assim, alguém vai precisar buscar Lúcia. Virgínia sorri de maneira dissimulada. E é justamente aí que você percebe que eu pensei em tudo. Nesse instante, Aurlinda se aproxima do quarto e acaba vendo a irmã junto com Sebastião. Ela para diante da porta, tomada pela curiosidade. Ao perceber que Virgínia está escrevendo uma carta em segredo, começa a desconfiar. Dentro do quarto, Sebastião insiste. Você ainda não me explicou como pretende impedir que esse rei venha até aqui. Virgínia responde com uma calma perturbadora. Confia em mim. Essa carta é só uma parte do plano. Eu não vou colocar Barro Preto em perigo. E muito menos vou permitir que Gendal apareça pessoalmente por aqui. Aurlinda fica ainda mais intrigada ao ouvir aquilo. Então, o que será que ela está planejando? Pensa a menina, permanecendo escondida. De repente, a voz de Marta ecoa pela casa. Virgínia, Virgínia, onde você está? Aurlinda se assusta e rapidamente se afasta da porta. Dentro do quarto, Virgínia fica pálida. Ela olha para Sebastião e percebe que ele está encurralado. Você precisa sair daqui. Agora. Sebastião olha para a porta. Por onde? Virgínia aponta para a janela. Pela janela. Ele arregala os olhos. Você enlouqueceu? Estamos no segundo andar. Virgínia perde a paciência. E você prefere que minha mãe encontre você aqui dentro? Marta grita novamente, ainda mais perto. Virgínia, abre essa porta! O rapaz engole em seco.
Essa mulher ainda vai acabar me matando do coração. Virgínia empurra Sebastião em direção à janela. Depois você reclama. Agora pula. Sem alternativa, Sebastião tenta escapar pela janela, enquanto Virgínia rapidamente recolhe alguns papéis e assume uma expressão de inocência. Poucos segundos depois, Marta entra no quarto e estranha imediatamente o comportamento da filha. O que está acontecendo aqui? Por que você está com essa cara? Virgínia tenta disfarçar e força um sorriso. Nada, mainha. Eu só estava lendo uma revista. Marta olha para a mesa e depois para a filha. O olhar desconfiado da mãe faz Virgínia ficar ainda mais tensa. Revista? É, uma revista. Não sabia que agora eu precisava prestar contas até do que leio. Marta não entra na provocação. Ela começa a olhar ao redor, mas não percebe que Virgínia escondeu a carta recém-escrita debaixo de algumas folhas em branco. Já que você não está fazendo nada, venha me ajudar a guardar as compras. Virgínia revira os olhos, demonstrando irritação. Guardar compras? Pelo amor de Deus, mainha! A senhora não pode chamar outra pessoa para fazer isso? Marta cruza os braços. Posso, mas estou mandando você fazer. Virgínia respira fundo, contrariada. Tá bom, vamos logo. As duas saem do quarto. Por alguns segundos, o ambiente fica completamente silencioso. É então que Aurelinda retorna. Ela entra devagar, olhando para todos os lados, e percebe que alguma coisa está escondida sobre a escrivaninha. Ela estava escrevendo alguma coisa aqui, e Sebastião teve que fugir pela janela. Isso não pode ser coisa boa. Aurelinda se aproxima e começa a afastar as folhas. De repente, seus dedos encontram um papel diferente. Ela puxa o documento. É a carta. Aurelinda começa a ler, e a cada linha, sua expressão muda. Primeiro vem a surpresa. Depois, o medo. Por fim, ela fica completamente chocada. Minha nossa! Lúcia é uma princesa? Aurelinda continua lendo, tentando entender como Virgínia descobriu aquilo. Então percebe a dimensão do plano. É por isso que Virgínia odeia tanto a Lúcia. Ela quer entregar a própria Lúcia para o rei. A menina aperta a carta contra o peito, completamente aflita. Agora Aurelinda sabe que a irmã está planejando algo muito mais perigoso do que imaginava. E o pior é que Virgínia ainda não percebeu que seu maior segredo acabou de cair nas mãos da pessoa que pode destruir todo o seu plano. Momentos depois, Virgínia retorna ao quarto acreditando que finalmente poderá terminar os preparativos para colocar seu plano em prática. Mas assim que entra, percebe que alguma coisa está diferente. Ela olha para a escrivaninha, afasta as folhas e procura pela carta. Nada. Virgínia franze a testa e começa a procurar com mais cuidado. Abre as gavetas, levanta os papéis e até olha debaixo da mesa. Quanto mais procura, mais nervosa fica. Não! Não pode ser! Eu deixei essa carta aqui. Ela para por alguns segundos e tenta lembrar quem esteve naquele quarto. Então escuta a voz de Diógenes vindo do outro cômodo. O olhar de Virgínia muda imediatamente. É claro, só pode ter sido ele. Sem pensar duas vezes, ela sai do quarto e vai até o aposento do pai. Diógenes está organizando alguns documentos quando a filha entra de repente. Me dá a minha carta agora. Diógenes levanta os olhos, completamente confuso. Que carta, Virgínia? Ela fecha a porta atrás de si e cruza os braços. Não começa, painho. Eu não estou com paciência para brincadeira. A carta que estava na minha escrivaninha. Onde ela está? Diógenes se levanta devagar. Eu não sei do que você está falando. Não peguei carta nenhuma. Virgínia dá uma risada curta e debochada. Ah, não? Então você quer mesmo que eu acredite que uma carta simplesmente criou pernas e saiu andando do meu quarto? Eu estou dizendo a verdade. Você sabe que não adianta mentir para mim. Diógenes encara a filha, tentando manter a calma. Eu não tenho motivo nenhum para mexer nas suas coisas. Virgínia se aproxima. Motivo? Eu conheço você melhor do que qualquer pessoa nessa casa. Sei quando você está escondendo alguma coisa.
e essa cara de santo não me engana. Diógenes fica incomodado com a acusação. Chega, Virgínia. Você não pode entrar aqui e me acusar de qualquer coisa só porque perdeu um papel. Do lado de fora, Aurelinda se aproxima silenciosamente. Ela ainda está com a carta escondida entre as mãos. Ao ouvir as vozes, para diante da porta e decide escutar. Diógenes continua. Eu não sei onde está essa carta e também não vou aceitar que você tente me ameaçar por causa disso. Virgínia estreita os olhos. Você tem certeza de que quer falar comigo desse jeito? Tenho. Ela sorri de maneira irônica. Então talvez eu deva conversar com a mainha. Diógenes imediatamente fica tenso. Aurelinda percebe a mudança no tom e se aproxima um pouco mais da porta. Virgínia continua. Quem sabe ela goste de saber certas coisas que você anda escondendo dela? Diógenes respira fundo. Não adianta tentar me intimidar. Eu não peguei sua carta. Virgínia inclina a cabeça e responde com uma calma que deixa tudo ainda mais ameaçador. Eu nem precisei dizer o que sei, e você já ficou nervoso. Interessante, não acha? Diógenes fica em silêncio. Aurelinda arregala os olhos. Ela começa a perceber que existe um segredo muito maior por trás daquela discussão. Virgínia, então, se aproxima ainda mais do pai. E se eu descer agora e contar tudo para a mainha? Será que a carta aparece antes mesmo de eu chegar no último degrau? Diógenes fica aflito. Virgínia, pelo amor de Deus, eu já falei que não sei onde está essa carta. Ela mantém o olhar fixo nele. Então por que está tão preocupado? Porque você está ameaçando destruir a nossa família por causa de uma coisa que eu nem peguei. Virgínia dá um sorriso frio. Não seja dramático, painho. Eu só estou mostrando que existem consequências quando alguém resolve mexer comigo. Diógenes passa a mão pelo rosto, desesperado. Você está passando dos limites. Limites? Virgínia solta uma risada sarcástica. O senhor fala de limites como se nunca tivesse ultrapassado nenhum na vida. Diógenes fica completamente sem reação. Aurelinda, escondida no corredor, começa a entender que Virgínia descobriu alguma coisa sobre o pai e está usando aquilo para obrigá-lo a fazer o que ela quer. Diógenes tenta encerrar a conversa. Eu não vou discutir isso com você. Se perdeu sua carta, procure em outro lugar. Virgínia respira fundo e muda completamente de estratégia. Ela deixa de parecer furiosa e assume um tom quase tranquilo. Quer saber? Talvez eu não precise mesmo daquela carta. Diógenes estranha a mudança repentina. Como assim? Eu posso escrever outra. O banqueiro fica desconfiado. E o que você quer em troca? Virgínia sorri. Sabia que você entenderia rapidinho. Diógenes fecha os olhos por um instante. O que você quer, Virgínia? Ela responde sem hesitar. Uma coisinha simples. E claro, vou precisar que o senhor abra a carteira. Diógenes arregala os olhos. Dinheiro? De novo? Não faça essa cara. Pense nisso como um pequeno investimento. Você já está gastando dinheiro demais. Virgínia se aproxima da porta. Então o senhor pode escolher. Ou paga pelo meu silêncio e continua tudo como está, ou eu conto para a mainha aquilo que o senhor mais teme que ela descubra. Aurelinda leva a mão à boca para não fazer barulho. Agora não existe mais dúvida. Virgínia está chantageando o próprio pai. E, enquanto segura a carta que pode revelar toda a verdade sobre Lúcia, Aurelinda sente o coração acelerar. Ela começa a perceber que o perigo é ainda maior do que imaginava. Se Virgínia conseguir colocar aquela carta nas mãos de Gendal, Lúcia poderá ser descoberta a qualquer momento. Mas Aurelinda também percebe outra coisa. O segredo que Virgínia usa para controlar Diógenes pode ser justamente a arma que ela precisa para acabar com aquela chantagem. Só que, antes de agir, ela precisa descobrir exatamente o que a irmã sabe sobre o pai. E, principalmente, até onde Virgínia está disposta a ir para conseguir o que quer. Na manhã seguinte, Aurelinda ainda não consegue esquecer o que encontrou no quarto de Virgínia. A carta continua escondida em segurança, mas agora existe uma pergunta que não sai de sua cabeça. O que exatamente a irmã pretende fazer com Lúcia?
Enquanto tenta pensar em uma maneira de impedir aquele plano, Aurelinda vê Virgínia saindo de casa às pressas. A vilã olha para os lados antes de seguir pela rua, como se tivesse certeza de que ninguém está observando. Aurelinda desconfia imediatamente. Ela não costuma sair assim tão cedo e muito menos olhando para trás desse jeito. Tem alguma coisa acontecendo. Sem chamar atenção, a menina decide seguir a irmã. Virgínia caminha por algumas ruas até chegar a um ponto mais afastado, onde encontra um homem que Aurelinda nunca tinha visto antes. Ele parece estar esperando por ela e olha para os lados com cautela. Aurelinda se esconde atrás de uma construção e presta atenção. Virgínia vai direto ao assunto. Você é o homem que Sebastião me indicou? O desconhecido confirma com a cabeça. Sou eu. Ele disse que você precisava fazer uma encomenda especial. Virgínia olha para os lados antes de responder. Especial é pouco. Preciso mandar um caixote para fora do país. Para a África. Aurelinda arregala os olhos. Para a África? O que será que ela está mandando? O homem mantém a expressão séria. E o que exatamente vai dentro dessa caixa? Virgínia sorri de maneira misteriosa. Isso não é da sua conta. O homem dá uma pequena risada. Se eu vou transportar, pelo menos preciso saber o peso. Virgínia revira os olhos. Deve ter uns 60 quilos, no máximo. 60 quilos é bastante coisa. Eu sei, por isso estou pagando. O homem percebe que existe algo estranho naquela encomenda. E tem alguma fragilidade? Virgínia responde rapidamente. O problema não é a fragilidade. O problema é a curiosidade. O homem franze a testa. Como assim? Virgínia se aproxima e fala em tom baixo. Ninguém pode abrir a caixa. Ninguém pode perguntar o que tem dentro. E, principalmente, você não pode olhar. O homem fica desconfiado. Está me pedindo para transportar uma coisa sem saber o que é? Virgínia sorri de forma dissimulada. Estou pedindo que faça o seu trabalho e receba pelo serviço. Quanto menos você souber, melhor para você. Aurelinda sente um arrepio. Aquela conversa confirma que Virgínia está preparando alguma coisa muito séria. O homem cruza os braços. E para onde exatamente isso vai? Virgínia responde. Para um rei. O desconhecido fica surpreso. Um rei? Isso mesmo. E é justamente por isso que tudo precisa ser feito com discrição. O homem pensa por alguns segundos e então dá seu preço. Nesse caso, vou cobrar 50 contos de réis. Virgínia arregala os olhos. 50? Você está achando que eu vou transportar um palácio inteiro? O homem permanece firme. Você acabou de dizer que quer segredo absoluto, que a carga é grande e que vai para outro país. Se acontecer qualquer problema, quem vai responder sou eu. Então o preço é esse. Virgínia coloca as mãos na cintura. Você está se aproveitando da situação. E você está pedindo um serviço que não é comum. Os dois se encaram por alguns segundos. Por fim, Virgínia cede. Está certo. 50 contos. Mas quero a caixa ainda hoje. Hoje? Hoje. A encomenda precisa sair da cidade antes que alguém perceba o que está acontecendo. O homem percebe a urgência. Então vou providenciar. Faça isso. E lembre-se, ninguém pode saber o conteúdo. O homem se afasta. Aurelinda permanece escondida, completamente atordoada. Meu Deus! Virgínia está realmente fora de si. Ela está mandando alguma coisa para um rei e ainda quer esconder o que existe dentro de um caixote. A menina aperta as mãos. Mas o que ela pretende colocar nessa caixa? Então uma suspeita terrível passa pela sua cabeça. Será que é a Lúcia? Aurelinda sente o coração acelerar. Eu preciso descobrir toda a verdade. Se Virgínia realmente estiver planejando entregar Lúcia para Gendal, eu tenho que impedir isso antes que seja tarde demais. Aurelinda retorna rapidamente para casa, mas, ao chegar, percebe que Virgínia também está de volta. Ela se esconde novamente e vê Diógenes se aproximar da filha com um envelope nas mãos. O banqueiro olha para os lados antes de entregar o dinheiro. Aurelinda observa tudo.
Cada vez mais desconfiada, Virgínia pega o envelope e sorri. Muito bem, painho. Eu sabia que o senhor não ia me decepcionar. Diógenes parece exausto. Até quando isso vai continuar, Virgínia? Ela guarda o envelope. Continuar o quê? Diógenes perde a paciência. Essa chantagem. Toda vez que você precisa de dinheiro, aparece com uma nova ameaça. Se continuar assim, vamos acabar sem um tostão. Virgínia dá uma risada debochada. Ah, painho, o senhor fala como se eu estivesse fazendo isso porque gosto de gastar. Estou apenas cobrando pela sua tranquilidade. Diógenes fica indignado. Isso não é tranquilidade. Isso é extorsão. Virgínia se aproxima e fala baixinho. Então podemos parar agora. É só o senhor me dizer que prefere que a mainha descubra tudo. Diógenes fica pálido. Você não faria isso. Quer mesmo descobrir? Ela faz uma pausa e então completa. Porque eu posso descer agora mesmo e contar para ela que o senhor tem uma filha que nunca apresentou à família. Aurelindo leva a mão à boca. Diógenes fecha os olhos, desesperado. Virgínia, pelo amor, até quando você vai usar isso contra mim? A vilã não demonstra nenhuma piedade. Enquanto for necessário. Você está me levando à ruína. Virgínia responde friamente. Então escolha. O senhor prefere ficar sem dinheiro ou deixar a mainha descobrir que Ritinha é sua filha? Aurelinda sente as pernas tremerem. Ela leva as mãos à boca para impedir que um grito escape. Ritinha, é filha do papai? As lágrimas começam a escorrer pelo rosto da menina. De repente, tudo faz sentido. A maneira como Diógenes olha para Ritinha. O medo de Marta descobrir alguma coisa. A insistência de Virgínia em manter aquele segredo escondido. Aurelinda sente uma alegria inesperada. Então a Ritinha é minha irmã. Por alguns segundos, ela sorri em meio às lágrimas. Mas a felicidade rapidamente dá lugar à revolta. Ela olha para Virgínia, que continua ameaçando o próprio pai, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Como você consegue fazer isso com o nosso pai e ainda usar a Ritinha para conseguir dinheiro? Aurelinda enxuga o rosto. Agora ela não pensa apenas em salvar Lúcia. Ela também precisa libertar Diógenes da chantagem de Virgínia e proteger Ritinha daquela mentira. A menina respira fundo e toma uma decisão. Chega. Eu não vou deixar a Virgínia continuar fazendo isso. Aurelinda segura a carta de Gendal contra o peito. Ela agora possui a prova que pode destruir o plano da irmã e, pela primeira vez, começa a imaginar uma maneira de transformar todos aqueles segredos em uma única armadilha contra Virgínia. Momentos depois, Virgínia encontra Sebastião em um lugar mais reservado e entrega a ele a carta destinada a Gendal, junto com um envelope cheio de dinheiro. O rapaz pega tudo, mas imediatamente percebe que existe alguma coisa errada naquela situação. Virgínia aponta para o dinheiro e explica. Isso aqui é para pagar o homem que vai cuidar do transporte do caixote. Quero que ele leve tudo até a pensão e não faça pergunta nenhuma. Sebastião encara o envelope, desconfiado. Até a pensão? Você ficou maluca? Se Omar ou Onildo encontrarem esse caixote, vão querer saber o que tem dentro. Virgínia dá de ombros, como se aquilo fosse um problema insignificante. Então não deixe que encontrem. Falar é fácil. Você quer que eu esconda um caixote enorme dentro de uma pensão cheia de gente curiosa? Virgínia estreita os olhos. Eu não estou pagando você para encontrar problemas, Sebastião. Estou pagando para encontrar soluções. O rapaz engole em seco. E se alguém perguntar? Inventa alguma coisa. Diga que é mercadoria, móveis, qualquer coisa. Só não abra a boca sobre o que realmente está acontecendo. Sebastião percebe que não conseguirá fazê-la mudar de ideia. Virgínia então se aproxima e fala em tom baixo. E não esqueça do nosso combinado. Quando o relógio tocar 10 vezes, eu vou estar na casa de Lúcia. Sebastião franze a testa. E o que exatamente vai acontecer quando der 10 horas? Virgínia sorri de maneira misteriosa. Você vai descobrir.
Quando chegar lá e perceber que a sala está completamente escura, vai saber que a minha parte foi concluída. A partir daí, você faz exatamente o que combinamos. Sebastião sente um arrepio. Por um instante, ele pensa em desistir. Virgínia, ainda dá tempo de parar. Ela o encara com frieza. Não, já fomos longe demais para voltar agora. Sebastião abaixa os olhos, inseguro. Virgínia percebe a hesitação e muda completamente de postura. Aproxima-se dele, sorri e o beija, fazendo o rapaz recuperar a coragem. Ao se afastar, ela murmura: agora eu quero ver você dizer que está com medo. Sebastião respira fundo e guarda a carta. Está bem, às 10 horas eu estarei lá. Virgínia sorri, satisfeita. Eu sabia que podia contar com você. Mas, enquanto se afastam, Sebastião não consegue evitar uma sensação ruim. Ele começa a perceber que talvez esteja ajudando Virgínia a cometer o maior erro de sua vida. Mais tarde, Virgínia retorna para casa, acreditando que ainda tem o controle de tudo. Ela entra pela porta, mas imediatamente percebe uma cena que a deixa desconfortável. Aurelinda está à mesa ao lado de Ritinha, conversando e esperando o jantar. A expressão de Virgínia muda na mesma hora. Ela encara a menina de cima a baixo e pergunta com evidente irritação: mas o que está acontecendo aqui? O que essa pestinha está fazendo na nossa casa? Aurelinda percebe o tom da irmã, mas decide não responder. Ela apenas continua ao lado de Ritinha, tentando esconder a raiva que sente. Marta, por outro lado, não vê problema nenhum naquela situação. A Aurelinda chamou Ritinha para jantar. Qual é o problema? Virgínia olha para a mãe e depois direciona os olhos para Diógenes. O pai imediatamente desvia o olhar. A vilã percebe o gesto e sorri de maneira provocadora. Ah, então é isso. Diógenes fica tenso. Isso? O quê? Virgínia se aproxima da mesa. Nada, painho. Só achei curioso o senhor estar tão interessado em fingir que essa menina não existe. Diógenes engole em seco. Não estou fingindo nada. Virgínia então olha para Ritinha. Pois eu acho melhor você ir embora. Já tem gente demais nessa mesa e a cota de pirralha já está preenchida com a Aurelinda. Ritinha abaixa os olhos, constrangida. Marta fica indignada. Virgínia, que jeito é esse de falar com uma criança? A vilã responde com sarcasmo. Ué, mainha, eu só estou dizendo que isso aqui é um jantar de família. Diógenes, completamente acuado, acaba reforçando a fala da filha. Talvez seja melhor mesmo, Marta. Jantar é um momento da família e não acho que Ritinha precise estar aqui. Marta olha para o marido incrédula. Você está falando sério? Diógenes tenta disfarçar. Estou apenas evitando confusão. Confusão? Marta olha de Diógenes para Virgínia. Desde quando você se importa tanto com quem senta nessa mesa? E por que toda vez que Ritinha aparece você fica desse jeito? Virgínia tenta interromper. Mainha, não começa. Marta não dá atenção. Não. Agora eu quero entender. Tem alguma coisa acontecendo entre vocês dois? Diógenes fica visivelmente nervoso. Virgínia tenta manter a expressão tranquila, mas começa a perceber que a situação está escapando de suas mãos. Aurelinda observa tudo em silêncio. Ela olha para Ritinha, depois para o pai e, finalmente, para Virgínia. Até que decide que não vai mais assistir àquela farsa. Um silêncio pesado toma conta da sala. Então Aurelinda se levanta. Quer saber? Eu vou falar. Virgínia arregala os olhos. Aurelinda, não se mete onde não foi chamada. Mas Aurelinda não recua. Eu me meto sim, porque a Ritinha é minha irmã. O silêncio que toma conta da sala é imediato. Marta fica completamente paralisada. Diógenes perde a cor. Virgínia parece não acreditar no que acabou de ouvir. Ritinha fica assustada e olha para Aurelinda sem entender. O quê? Aurelinda começa a chorar. É isso mesmo. A Ritinha é filha do papai. E a Virgínia descobriu tudo e está usando esse segredo para chantagear ele. Marta lentamente vira o rosto para Diógenes. O olhar dela muda completamente. Diógenes, isso é verdade?
O banqueiro abre a boca, mas nenhuma palavra sai. Eu? Virgínia tenta assumir o controle da situação. É mentira, mainha. A Aurelinda está inventando isso porque ficou apegada demais a Ritinha. Ela colocou uma coisa na cabeça e agora acha que é verdade. Aurelinda encara a irmã, revoltada. Você sabe que não é mentira. Você sabe muito bem o que descobriu e sabe exatamente o que está fazendo com o papai. Marta bate a mão sobre a mesa. Chega. Virgínia e Diógenes se assustam. Marta olha para os dois. Eu não sei qual de vocês está mentindo, mas já percebi que existe alguma coisa muito séria acontecendo aqui. Diógenes tenta se aproximar. Marta, eu posso explicar. Ela recua. Pode. E é melhor que explique tudo. Lágrimas começam a escorrer pelo rosto de Marta. Desde que Virgínia saiu do castigo, eu percebi que alguma coisa estava errada. Eu via vocês dois cochichando, ela exigindo coisas de você, e você sempre ficando nervoso quando ela aparecia. Eu pensei em 1000 possibilidades, mas nunca imaginei que fosse algo assim. Virgínia tenta interromper novamente. Mainha, você está acreditando nessa história absurda? Marta vira-se para ela. E você fica quieta. Virgínia se cala imediatamente. Diógenes respira fundo. Eu realmente posso explicar. Marta encara o marido com lágrimas nos olhos. Então explique, mas não pense que vai ser fácil. Nesse momento, Ritinha começa a chorar. Com vergonha e assustada com tudo o que acabou de ouvir, ela sai correndo da casa. Aurelinda vai atrás dela. Ritinha, espera. Diógenes também tenta acompanhar as duas, mas Marta segura o braço dele. Você não vai a lugar nenhum antes de me contar a verdade. Diógenes fica paralisado. Enquanto isso, Virgínia percebe que a situação ficou perigosa demais. Marta, então, se volta para ela. E quanto a você, Virgínia? Eu ainda não esqueci das coisas que aconteceram desde que você saiu do castigo. A vilã tenta manter a pose. Eu não fiz nada de errado. Marta responde, firme. Chantagear o próprio pai não é apenas errado. É uma das coisas mais graves que você poderia ter feito dentro dessa casa. Virgínia fica furiosa. Você não sabe de nada. Então fique e explique. Virgínia percebe que não tem mais como controlar a situação. Ela olha para Diógenes, depois para a mãe e sai correndo pela porta antes que alguém consiga impedi-la. Marta permanece imóvel, enquanto Diógenes baixa a cabeça. E naquele instante, Aurelinda percebe que sua revelação destruiu a chantagem de Virgínia. Agora, porém, ela precisa encontrar Ritinha. Porque a menina acabou de descobrir que Diógenes é seu pai e pode estar sofrendo justamente por causa do segredo que todos esconderam dela durante tanto tempo. Diógenes permanece completamente paralisado no meio da sala. O rosto perde a cor e ele parece não encontrar uma única palavra capaz de explicar tudo o que acabou de acontecer. Marta, por outro lado, não demonstra nenhuma intenção de aliviar a situação. Ela se aproxima do marido com os olhos marejados, mas o tom de sua voz é firme. Agora você vai me contar tudo, Diógenes, e quando terminar de explicar, faça suas malas. O banqueiro engole em seco. Marta, eu sei que a senhora está magoada, mas existe muita coisa nessa história que precisa ser explicada. Ela cruza os braços. Então explique. Só não tente me fazer de boba novamente. Diógenes abaixa a cabeça, enquanto tenta reunir coragem para contar a verdade. Eu nunca quis que isso chegasse a esse ponto. Marta responde, decepcionada. O problema é que você teve anos para impedir que chegasse a esse ponto. Enquanto isso, Virgínia continua correndo pelas ruas de Barro Preto. Ela sabe que não pode voltar para casa e começa a pensar em algum lugar onde possa se esconder. Eu posso ir para a casa de Mirinho. Pelo menos lá ninguém vai me procurar. Mas antes que consiga decidir para onde seguir, os sinos da igreja começam a tocar. 1 badalada, 2, 3. Virgínia para no meio da rua. Seu olhar muda. Ela começa a contar. 4, 5, 6. A cada badalada, seu coração acelera. 7, 8, 9. Então vem a 10ª.
Virgínia olha para a direção da casa de Lúcia. Chegou a hora. A vilã retoma o caminho com um sorriso confiante. Apesar de ter acabado de perder o controle da própria família, ela acredita que ainda pode sair vencedora daquela noite. Pouco depois, Lúcia está dentro de casa quando escuta a campainha. Ela olha para o relógio e estranha. Quem será uma hora dessas? A mocinha caminha até a porta e, ao abrir, se depara com Virgínia. Seu rosto imediatamente fica sério. Virgínia? O que você está fazendo aqui? Sem esperar ser convidada, a vilã entra. Eu vim conversar com você. Lúcia fecha a porta lentamente. Agora? Está muito tarde. Todo mundo já está dormindo e eu não quero acordar ninguém. Se você precisa falar alguma coisa, pode deixar para amanhã. Virgínia olha ao redor da casa e responde com um sorriso provocador. Não precisa se preocupar. Eu também não quero que ninguém acorde. Lúcia percebe algo estranho naquele comportamento. Por que você está falando desse jeito? Virgínia se aproxima, porque certas conversas ficam muito mais interessantes quando ninguém está ouvindo. Lúcia sente um arrepio. A vilã, então, deixa escapar uma palavra que faz o coração da jovem disparar. Princesa. Lúcia congela. Por alguns segundos, as duas permanecem em silêncio. O que você disse? Virgínia sorri. Eu acho que você ouviu muito bem. Lúcia tenta manter a calma. Não sei do que você está falando. Claro que sabe. Virgínia começa a andar lentamente pela sala. Passei muito tempo tentando entender por que você apareceu em Barro Preto do nada. Por que tanta gente parecia interessada em proteger você? Por que você sempre teve medo de falar sobre o passado? Lúcia fica cada vez mais apreensiva. Você está imaginando coisas. Virgínia solta uma risada baixa. Eu? Imaginando? Não, querida. Pela primeira vez eu tenho certeza de alguma coisa. Lúcia respira fundo. Então diga logo o que pensa que descobriu. Virgínia se aproxima e fala quase em um sussurro. Eu sei quem você é de verdade. O rosto de Lúcia perde a cor. Ela tenta disfarçar, mas Virgínia percebe a reação e fica ainda mais satisfeita. Pelo visto, acertei. Lúcia se afasta alguns passos. Você não sabe de nada. Se eu não soubesse, não teria vindo até aqui. Virgínia então muda o tom e age como se estivesse oferecendo uma oportunidade. Mas não precisa ficar tão nervosa. Eu estou disposta a ouvir você. Lúcia estranha aquela falsa gentileza. Ouvir o quê? A sua versão. Afinal, talvez exista uma explicação para toda essa história. Lúcia percebe que Virgínia não está ali para ajudá-la. E o que você quer em troca? A vilã abre um sorriso. Sabia que você era inteligente. Ela caminha até o bar. Antes de conversarmos, acho que merecemos um brinde. Lúcia tenta ganhar tempo. Eu posso preparar alguma coisa. Virgínia ergue a mão. Não precisa, deixa comigo. Será um prazer servir uma princesa. A palavra faz Lúcia estremecer novamente. Virgínia pega 2 copos, coloca gelo e começa a preparar a bebida. Enquanto faz isso, continua falando. Você sabe o que é mais engraçado? Eu descobri seu segredo quase por acaso. No começo, eu só achava que havia alguma coisa estranha em você. Depois comecei a juntar as peças. Lúcia permanece imóvel. E agora você veio aqui para me ameaçar? Virgínia olha por cima do ombro. Eu prefiro chamar de negociação. E se eu não aceitar negociar? A vilã sorri. Então Barro Preto inteira vai descobrir quem você é. E tenho certeza de que algumas pessoas ficariam muito interessadas em saber por que uma princesa está escondida aqui. Lúcia sente a garganta apertar. Você não faria isso. Virgínia coloca os copos sobre a mesa. Não me subestime. Você não faz ideia do quanto eu esperei por uma oportunidade dessas. Lúcia, então, decide agir com inteligência. Ela se aproxima do bar e pega um jornal que estava sobre um móvel. Já que você diz saber tanto sobre mim, então olhe isso. Essa é a verdade sobre o meu país. Virgínia olha rapidamente para o jornal e começa a rir. Você realmente acha que eu vim aqui para aprender história? Lúcia permanece firme. Talvez você devesse saber no que está se metendo.
Virgínia coloca o jornal de lado. Eu não estou interessada no seu país, nos seus problemas ou no que aconteceu antes de você chegar aqui. Eu estou interessada no que posso ganhar com isso. Lúcia percebe que não existe compaixão naquela mulher. Então é isso? Você descobriu minha identidade e quer usar isso para conseguir alguma coisa? Virgínia responde sem hesitar. Finalmente você entendeu. Lúcia olha para os 2 copos sobre a mesa. Por alguns segundos permanece em silêncio. Então pega um deles. Está bem. Se é isso que você quer, vamos brindar. Virgínia ergue uma sobrancelha. Você está aceitando tão facilmente? Lúcia força um sorriso. Não. Só estou aceitando que, depois dessa conversa, nossas vidas provavelmente nunca mais serão as mesmas. Virgínia fica satisfeita. Ela pega o outro copo. Ao novo tempo, princesa. Os 2 copos se encostam suavemente. Lúcia observa Virgínia por alguns segundos e então leva o copo aos lábios. Mas, antes de beber, interrompe o movimento. Espera. Virgínia franze a testa. O quê? Lúcia olha para ela com uma expressão misteriosa. Eu só queria ter certeza de uma coisa. Que coisa? Lúcia sustenta o olhar da vilã. Se você realmente está tão certa de que descobriu quem eu sou, Virgínia dá uma risada confiante. Eu tenho certeza absoluta. Lúcia, então, pega novamente o copo e sorri. Então vamos brindar. Porque, depois dessa noite, nossas vidas realmente vão mudar. Virgínia não percebe a armadilha por trás daquele sorriso. Ela encosta seu copo no de Lúcia mais uma vez e bebe o conteúdo de uma só vez. A vilã fecha os olhos por um instante, satisfeita com o que acredita ser sua vitória, sem imaginar que, naquele momento, o plano que preparou para destruir Lúcia começa a se voltar contra ela mesma. Depois que Virgínia bebe o conteúdo do copo, ela continua encarando Lúcia com um sorriso de superioridade. A vilã acredita que finalmente conseguiu colocar a princesa contra a parede e que dentro de poucos minutos terá Lúcia completamente sob seu controle. Mas, pouco a pouco, algo começa a mudar. Virgínia pisca algumas vezes e leva a mão à testa. Que estranho! Lúcia permanece em silêncio, observando cada movimento da vilã. Está sentindo alguma coisa? Virgínia tenta disfarçar. Não, é só um pouco de cansaço. 31. Ela dá alguns passos pela sala, mas precisa se apoiar no móvel. Talvez eu tenha passado o dia inteiro sem comer direito. Lúcia mantém a expressão serena. Talvez seja isso. Virgínia estreita os olhos. Por que você está tão tranquila? Lúcia responde com um pequeno sorriso. Porque eu não tenho nada a esconder. A visão de Virgínia começa a ficar cada vez mais turva. Ela olha para o copo que ainda está sobre a mesa. O que você colocou aqui? Lúcia finalmente revela. Nada que estivesse no seu copo. Virgínia arregala os olhos. Como assim? A princesa se aproxima. Você achou que eu não perceberia que estava tentando me enganar? Virgínia tenta se afastar, mas suas pernas ficam fracas. Você trocou os copos. Lúcia confirma. Troquei. E você acabou bebendo exatamente aquilo que preparou para mim. Virgínia sente o corpo perder as forças. Não, isso não pode estar acontecendo. Ela tenta chegar até a porta, mas não consegue. Lúcia apenas observa enquanto a vilã desmaia. Do lado de fora da casa, Sebastião espera pelo sinal combinado. Ele olha para as janelas. De repente, as luzes da sala se apagam. Sebastião abre um sorriso. Finalmente, ela conseguiu. Ele faz um sinal para 2 homens que estão esperando por perto. É agora. Vamos. Os homens carregam um grande caixote até a casa. Um deles olha para a escuridão da sala e fica nervoso. Como é que vamos enxergar alguma coisa desse jeito? Sebastião responde em voz baixa. Não precisa enxergar muito. A mulher está no sofá. Pegue-a e coloque dentro da caixa. O homem hesita. E se ela acordar? Sebastião olha para ele com impaciência. Então seja rápido. Quanto menos tempo ficarmos aqui, melhor. 2 homens colocam Virgínia dentro do caixote e fecham a tampa.
Enquanto Sebastião respira fundo, sem conseguir ver de que se trata de Virgínia e não de Lúcia, agora levem isso para fora antes que alguém apareça. O caixote é retirado da casa e começa uma longa viagem. Enquanto isso, Lúcia permanece segura. Dias se passam e Sebastião percebe que Virgínia sumiu e que Lúcia está bem. O desespero toma conta do rapaz. Enquanto isso, muito longe dali, o grande caixote finalmente chega a Batanga. Os homens entregam a encomenda e vão embora, sem imaginar o que realmente está dentro. Pouco depois, Gendal recebe a notícia de que uma misteriosa encomenda vinda do Brasil acaba de chegar. Curioso, ele se aproxima. Ao ver a carta presa ao caixote, seus olhos se arregalam. Do Brasil? Gendal pega o documento e começa a ler. Conforme avança pelas linhas, sua expressão muda. Não pode ser. Ele aperta a carta entre os dedos. Será que a Lica finalmente foi encontrada? Gendal olha para o caixote. Se essa carta estiver dizendo a verdade, talvez a princesa esteja aí dentro. Com o coração acelerado, ele começa a abrir a caixa. A tampa permanece presa por alguns segundos. Gendal força mais uma vez. De repente, ela se abre com um estrondo. O rei recua assustado. De dentro do caixote surge Virgínia, completamente confusa e desorientada. Ela olha para todos os lados. Onde é que eu estou? Gendal fica sem entender absolutamente nada. Batanga. Mas quem é você? Virgínia tenta se levantar. Eu não sei. Gendal olha novamente para a carta. A carta dizia que eu encontraria a princesa. Então me diga uma coisa, cadê Lúcia? Virgínia sente um arrepio. Aos poucos, as lembranças começam a voltar. Ela se recorda da noite anterior. Lembra de ter entrado na casa de Lúcia, lembra dos 2 copos. Lembra de sua visão ficando turva. E então escuta novamente a voz da princesa em sua memória. Você devia ter prestado mais atenção nos copos. Eu troquei os nossos. Virgínia arregala os olhos. Não. Ela olha ao redor e percebe que está completamente longe de Barro Preto. Seu rosto fica pálido. Ela me enganou. Gendal se aproxima, ainda mais confuso. Do que você está falando? Onde está a Lica? Virgínia percebe que caiu exatamente na armadilha que preparou para outra pessoa. Ela olha para Gendal, completamente desesperada. Eu não sou a princesa. O rei franze a testa. Então quem é você? Virgínia tenta responder, mas o desespero toma conta. Eu quero voltar para casa. Gendal continua sem entender. Mas como você foi parar dentro de uma caixa enviada do Brasil? Virgínia não consegue responder. Ela grita de desespero e perde as forças, desmaiando diante do rei. Gendal permanece imóvel, olhando para aquela inesperada prisioneira. Ele então pega novamente a carta e olha para Virgínia. Afinal de contas, quem foi que me mandou essa mulher? Enquanto Gendal tenta entender o mistério, em Barro Preto Lúcia continua livre, e Sebastião percebe que o plano perfeito de Virgínia acabou se transformando no maior desastre de sua vida. Virgínia permanece desacordada por alguns minutos, caída dentro do quarto onde Gendal decidiu mantê-la, sob vigilância. Aos poucos, ela começa a recuperar os sentidos. Sua cabeça pesa, e quando finalmente abre os olhos, percebe que está cercada por homens do rei. Ela tenta se levantar rapidamente, mas sente as pernas fracas. Onde eu estou? Gendal se aproxima sem demonstrar qualquer compaixão. Você está em Batanga. E agora vai me explicar por que chegou até aqui dentro de um caixote enviado do Brasil. Virgínia olha ao redor e sente o desespero voltar. Eu posso explicar, mas antes preciso de 2 coisas. Gendal cruza os braços. Você realmente acredita que está em posição de fazer exigências? Virgínia tenta manter a calma. Não estou fazendo exigências. Estou oferecendo uma informação que vale muito mais do que você imagina. O rei solta uma risada debochada. Informação? Ele se aproxima. Deixe-me adivinhar. Você é mais uma forasteira que apareceu aqui dizendo saber onde está a princesa Alica. Virgínia rapidamente responde.
Mas eu sei, dessa vez é verdade. Jendal balança a cabeça, divertido. Todas dizem isso. Todas chegam cheias de certezas, prometem revelar o paradeiro dela e, quando percebem que estão diante do rei, começam a inventar histórias para tentar escapar. Virgínia fica indignada. Eu não estou mentindo! Eu descobri quem ela é e sei exatamente onde ela está. Jendal estreita os olhos. Então diga, onde está Alika? Virgínia hesita. Ela percebe que não pode simplesmente entregar tudo sem conseguir alguma vantagem. Eu conto. Mas primeiro preciso comer. Estou há dias sem comer e não vou conseguir pensar direito desse jeito. E depois quero que me solte. Jendal começa a rir. Você acabou de chegar ao meu reino dentro de uma caixa e já está negociando sua liberdade? Eu não estou brincando. Eu também não. Virgínia tenta insistir. Se o senhor me tratar como uma inimiga, vai perder a única pessoa que realmente sabe onde está sua princesa. Jendal olha para os homens que estão ao seu lado. Olhem só. Ela acredita mesmo que tem poder aqui. Virgínia fica ainda mais nervosa. Eu estou falando sério. Lúcia dos Santos está escondida em Barro Preto. Ela não é quem diz ser. Ela é Alika. O sorriso de Jendal desaparece por um instante. Virgínia percebe a reação e se anima. Viu? Eu sabia! O senhor sabe que estou falando a verdade? Jendal, porém, recupera a expressão fria. Ouvi exatamente a mesma história de outras pessoas que queriam me enganar. Mas eu tenho provas. Onde estão? Virgínia se cala. Jendal percebe a hesitação. Foi o que pensei. Ela tenta se justificar. Eu estava com uma carta. Tinha uma fotografia. Eu tinha tudo preparado para entregar Lúcia ao senhor. Mas ela me enganou. Jendal olha para a carta que havia recebido. Então você foi enganada pela própria pessoa que dizia conhecer tão bem? Virgínia baixa os olhos. Ela trocou os nossos copos. Jendal arqueia a sobrancelha. E você bebeu o copo errado. Virgínia sente a vergonha aumentar. Foi um erro. O rei sorri ironicamente. Um erro que fez você atravessar o oceano dentro de uma caixa. Os homens ao redor seguram o riso. Virgínia se revolta. Eu não tenho tempo para brincadeiras. Me dê comida e me deixe ir. Depois eu conto tudo o que sei. Jendal fica sério novamente. Não. Virgínia arregala os olhos. Como assim não? Você chegou aqui sem ser convidada. Tentou me manipular. E agora quer negociar comigo. Eu não confio em você. Ele faz um sinal para os guardas. Levem essa mulher para o calabouço. Virgínia entra em pânico. Não! Espera! O senhor está cometendo um erro. Eu sei onde sua princesa está. Jendal não demonstra piedade. Se sabe mesmo. Continuará sabendo quando decidir falar a verdade. Os guardas seguram Virgínia e começam a levá-la. Eu estou falando a verdade! Escute o que estou dizendo! Alika está em Barro Preto. Ela vive como Lúcia. Jendal permanece parado. Levem-na. Virgínia grita enquanto é arrastada para longe. Jendal, você vai se arrepender. Eu sou a única pessoa que pode encontrar sua princesa. Mas ninguém responde. Pouco depois, Virgínia é colocada no calabouço. A pesada porta se fecha atrás dela. Ela olha ao redor e percebe o lugar escuro e abandonado. O silêncio é quebrado apenas pelos pequenos ruídos dos ratos que passam pelo chão. Virgínia se encosta na parede e começa a chorar. Como eu fui burra. Ela passa as mãos pelo rosto. Eu tinha tudo nas minhas mãos. Eu só precisava continuar em Barro Preto. Virgínia respira fundo e começa a pensar em tudo o que aconteceu. Ela lembra de Lúcia entrando em sua própria casa, da troca dos copos e do momento em que percebeu que havia sido enganada. Eu devia ter percebido que aquela mulher estava tramando alguma coisa. Um rato passa perto dela. Virgínia se assusta e se afasta rapidamente. Sai daqui. Ela olha para a porta fechada. Quando é que eu vou sair daqui? As lágrimas continuam escorrendo. Então, tomada pela raiva, Virgínia cerra os punhos. Isso tudo é culpa sua, Lúcia. Ela grita contra a parede, como se a jovem pudesse ouvi-la.
Eu só queria descobrir seu segredo. Eu não tinha que ter me metido na sua vida. Virginia respira com dificuldade e percebe, tarde demais, que havia subestimado completamente a mulher que pretendia destruir. A vida dessa princesa é muito mais perigosa do que eu imaginava. Ela olha para as grades. E agora eu estou presa no lugar mais distante possível de casa. Virginia se senta no chão, abraça os próprios joelhos e chora em silêncio. Enquanto isso, Gendal permanece com a carta nas mãos, cada vez mais desconfiado. Afinal, aquela mulher pode ter mentido sobre muitas coisas. Mas existe uma pergunta que não sai da cabeça do rei. E se, dessa vez, Virginia estiver dizendo a verdade sobre Alika? No calabouço, sem saber o que o futuro lhe reserva, Virginia percebe que sua tentativa de destruir Lúcia acabou colocando sua própria vida nas mãos de um rei que não pretende deixá-la escapar tão cedo